Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à revisão de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu trouxe aqui para vocês um resumo daquilo que é mais importante, que eu acredito que há grandes chances de cair na prova. Então, nós temos um conteúdo enxuto, nós tratamos nas nossas aulas basicamente dos direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais, nós temos os direitos individuais e coletivos, nós temos direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nós temos ainda o poder legislativo, o poder executivo, a segurança pública, os direitos sociais e a declaração dos direitos humanos, tá? Então, com base nisso, eu peguei os assuntos mais importantes para a gente fazer a última revisão. Vamos lá, então. Tratando especificamente, pessoal, do artigo 5º caput, que é um artigo que traz muita informação importante. Ele vai dizer assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que é importante a gente tirar de informação do artigo 5º? Primeiro, nós temos ali, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, quando ele coloca ali, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, é importante vocês lembrarem que o STF tem entendimento pacificado de que não apenas os estrangeiros residentes no país, mas também os estrangeiros que estão em trânsito pelo país, e também os apátridas, eles também são abarcados aqui pelos direitos fundamentais, tá? Com relação ao direito à vida, lembrando também que o STF, ele pacificou o entendimento de que a vida, não apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina, e por isso que nós protegemos aqui o aborto, Então, o aborto é criminalizado, é tipificado pelo direito penal, tá? Então, em algumas situações pontuais, é possível a realização da interrupção da gravidez, como, por exemplo, quando a pessoa é vítima de um estupro ou quando ocorre risco à vida da mulher. O STF também pacificou o entendimento de que é possível a interrupção da gravidez em caso de fetos anencéfalos, tá? São situações em que é mitigado o direito à vida, então seria possível. E o estudo de células-troncos também. O STF também tem um entendimento importante em sede monocrática de que seria possível a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação, mas lembrem que essa decisão é uma decisão isolada e que ainda vai ser enfrentada pelo plenário do STF, tá? Então, lembrando que o direito à vida, não apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. E o direito à vida, não só o direito de sobreviver, mas também o direito de ter uma vida digna, o direito à felicidade também, tá? Prosseguindo, pessoal, com relação à inviolabilidade de domicílio, que é outro dispositivo bastante importante e que cai com bastante frequência em concursos de carreiras policiais. Então, o inciso 11 do artigo 5º vai dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, qual que é a regra? Que ninguém pode entrar na casa do domicílio de qualquer pessoa sem que haja o seu consentimento. Mas aí a própria Constituição, ela traz algumas exceções. Quais são essas exceções? Em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Nessas três situações, é possível adentrar sem o consentimento do morador, seja de dia, seja de noite. Com mandado judicial, ou seja, com determinação judicial apenas durante o dia, tá? A doutrina sempre se debateu para dizer o que seria dia, o que seria noite para fins desse dispositivo.
Hoje nós temos a lei de abuso de autoridade que criminaliza o agente público que adentrar na casa da pessoa com busca e apreensão domiciliar entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. Então hoje se convencionou que noite, para fins dessa lei de abuso de autoridade, podendo ser aplicada aqui nessa situação, seria o período compreendido entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. Nada impede que você adentre na casa da pessoa durante o dia e que se prossiga, se estenda até o período noturno. Não há impedimento com relação a isso. O que não pode acontecer é você entrar na casa do morador com mandado judicial à noite, tá? Então pode entrar durante o dia e a operação se estender durante a noite. Essa informação é importante e cai com bastante frequência. Lembrando ainda que a casa, segundo a STF, ela tem um conceito abrangente. Então ela abrange não só o domicílio da pessoa, mas onde a pessoa exerce suas atividades profissionais, ou onde em hotéis, em pousadas, em barcos, em trailer, né? Então ela tem um conceito abrangente, não apenas o domicílio onde a pessoa reside, tá? Esse conceito também é importante. Nós temos uma decisão aqui importante do STF que eu trouxe aqui para vocês. É válida a ordem judicial que autoriza o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som, tá, pessoal? Então, assim, a regra é que não há possibilidade de entrar no domicílio da pessoa sem o seu consentimento ou com mandado judicial à noite. Todavia, o STF, nesse julgado, excepcionou a regra constitucional porque havia evidências de que estaria sendo cometido crime dentro de um escritório de advocacia. Então, nesse caso, admitiu-se o ingresso de autoridades policiais para instalação de equipamento de som durante a noite, uma medida excepcional, mas que pode ser cobrada em prova também, por isso eu trouxe ele aqui para vocês. Então, prosseguindo com relação a esse assunto, nós temos outro julgado importante, que diz que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificada a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, tá? Pessoal, então assim, a entrada em domicílio em caso de flagrante delito, ela tem que ser devidamente justificada a posteriori. Eu já vi questão de prova dizendo que seria possível ingresso em flagrante delito desde que devidamente justificada anteriormente ao seu ingresso. Não. A justificativa ela vai se dar posteriormente ao ingresso em caso de flagrante delito, tá? Lembrando que o ingresso em caso de flagrante delito ele tem que ser justificado, ou seja, tem que haver fundadas razões de que dentro da casa esteja acontecendo alguma situação nesse sentido, ok? Vamos prosseguir aqui. Agora, com relação ao sigilo das comunicações, que é outro assunto de suma importância e que também é bastante explorado em provas, tá? Em regra, é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. O que a Constituição excepciona nesse inciso aqui é o caso das comunicações telefônicas. No caso da comunicação telefônica, é possível a sua quebra em casos de investigação criminal penal ou processo penal. Apenas nessas duas situações seria possível a quebra da interceptação telefônica, das comunicações telefônicas, tá? Em situações excepcionais também devidamente justificadas e só pode fazer mediante determinação judicial. Todavia, o STF também tem entendimento, em uma situação excepcional, de que seria possível a interceptação de correspondência. E eu trouxe um julgado aqui importante para vocês. Então, ali,
interceptação da correspondência, lembrando que é uma decisão pontual do STF, tá? Ele decidiu que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional e de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210, proceder à interceptação de correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Então, a regra é que é inviolável a sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Nessa última situação, ou seja, na comunicação telefônica, a própria Constituição excepciona que é possível por ordem judicial, e por isso nós falamos que existe reserva de jurisdição, somente mandado judicial, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual penal, tá? Então, a regra trazida pela Constituição Federal é que não é possível a quebra, né, seja de correspondência, de comunicação de dados ou de comunicação telefônica. E a Constituição excepciona, então, a comunicação telefônica, que seria possível a sua quebra para fins de investigação criminal ou processo penal. E o STF tem esse entendimento com relação à correspondência. Em situações excepcionalíssimas, seria possível a quebra também da correspondência, tá? Então é importante vocês saberem aqui alguns entendimentos do STF, porque a banca de vocês ela cobra bastante a letra de lei, mas ela pede também alguns entendimentos jurisprudenciais, ok? Vamos prosseguir aqui. Requisição administrativa. Eu trouxe esse tema para vocês não confundirem requisição administrativa com desapropriação. Então, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada indenização posterior ou ulterior se houver dano, tá? Então, a requisição administrativa ela vai acontecer em caso de iminente perigo público e a autoridade pública ela vai poder utilizar de propriedade particular e só vai haver indenização se houver dano e a indenização ela vai ser posterior. Então, é sempre que nós iremos ter a indenização no caso de requisição administrativa? Não. A requisição só será possível se houver dano na propriedade particular e essa indenização ela será feita posteriormente à utilização da propriedade particular se houver dano. É diferente da desapropriação, porque a desapropriação em caso de necessidade, utilidade ou interesse social, ela será justa, prévia e em dinheiro, tá? A desapropriação é alguma coisa permanente e por isso que a indenização será justa, prévia e em dinheiro. Já a requisição administrativa, ela será uma coisa posterior, é uma coisa provisória, só vai haver indenização posteriormente caso haja dano na propriedade particular, tá? Então, faça essa diferenciação entre requisição administrativa e desapropriação, ok? Vamos lá? Tribunal do Júri é outro dispositivo também importante que tem entendimento jurisprudencial que é importante vocês saberem. Então, o inciso 38 do artigo 5º, ele vai dispor que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, asseguradas aqui a amplitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, o que é importante aqui vocês saberem? Que quando ele coloca lá no dispositivo que a competência do Tribunal do Júri é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é importante vocês saberem que é possível a ampliação da competência por lei infraconstitucional, tá? Ou seja, é possível aqui a ampliação dos, não apenas, né, para a competência do Tribunal do Júri, não apenas para os crimes dolosos contra a vida, mas seria possível a sua ampliação para outras situações, tá? Isso é importante vocês saberem, porque isso também
é entendimento pacificado. Prosseguindo aqui, mandado de criminalização, e esse daqui é de suma importância. Nós temos aqui 3 dispositivos que vocês precisam saber, eles são bastante explorados, são os incisos 42, 43 e 44, tá? Então trata do racismo, trata do 3TH e trata da ação de grupos armados, tá? Então a prática de racismo, ela constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. O 3TH, ou seja, tráfico, tortura e terrorismo e crimes hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, eles são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? Então é importante vocês conseguirem aqui memorizar essas situações, porque elas são muito exploradas em prova, e eu vou fazer aqui um esqueminha com vocês, tá? Fazer uma tabelinha aqui para vocês não esquecerem. Então nós temos primeiro aqui o racismo, nós temos aqui o 3TH e nós temos aqui a ação de grupos armados. O 3TH, pessoal, então lembrando que nós temos o terrorismo, nós temos a tortura e nós temos o tráfico e, por fim, os crimes hediondos, tá? Então, nós temos aqui. Lembrem sempre 3TH. E aí, todos eles, vocês precisam lembrar, são inafiançáveis, tá? Então, tanto o racismo é inafiançável, quanto o 3TH é inafiançável e a ação de grupos armados também inafiançável. Todos eles são inafiançáveis. O racismo, ele é imprescritível. A ação de grupos armados também é imprescritível. E o 3TH, ele é insuscetível de graça e anistia. Lembrem sempre, 3TH não tem graça, tá? E aqui o racismo, lembrem sempre que é pena de reclusão. Banca adora dizer que é pena de detenção, não é reclusão, tá? Então o racismo, ele é inafiançável e imprescritível, da mesma forma que a ação de grupos armados também são inafiançáveis e imprescritíveis. O único diferente aqui é o 3TH não tem graça, que eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Voltando aqui, então lembrem disso, tá? A prática de racismo e a ação de grupos armados, eles são, né, iguais, então eles são inafiançáveis e imprescritíveis. O 3TH não tem graça, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Lembrando que todos são inafiançáveis. O fato deles serem inafiançáveis não quer dizer que não há liberdade provisória. O que não pode ser concedido é a liberdade provisória com fiança. Não pode haver o arbitramento de fiança, tanto para o racismo, quanto para o 3TH, quanto para a ação de grupos armados, tá? Então, na hora de uma prova, se cair alguma questão, façam essa tabelinha que vocês vão conseguir responder uma questão com bastante segurança. Isso é muito explorado em prova, ok? Passando então, prosseguindo sobre a extradição. Eu trouxe aqui a extradição porque isso também é bastante explorado em prova. E muitas vezes as provas colocam dessa forma: o brasileiro nato jamais será extraditado. E a questão está correta. De fato, o brasileiro nato, ele jamais será extraditado. Ele só vai poder ser extraditado se antes ele perder a sua condição de brasileiro nato. Quem poderá ser extraditado? O brasileiro naturalizado em caso de prática de crime comum antes da naturalização, ou se ele se envolver em tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer momento, seja antes da naturalização ou posteriormente. Mas o brasileiro nato, lembrando, ele jamais poderá ser extraditado. Então, se cair alguma afirmativa na prova de vocês, dizendo que
O brasileiro nato poderá, em algumas situações, ser extraditado. A questão está errada. O brasileiro nato jamais poderá ser extraditado, ok? Então, prosseguindo aqui, a presunção de inocência. Eu trouxe esse dispositivo também porque nós temos um julgado recente do STF e isso pode ser explorado em prova. Olha só o que diz o inciso 58 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí eu tenho esse julgado que eu trouxe para vocês, o julgado recente, que diz que a execução provisória da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de condenação criminal. Pessoal, por que eu trouxe esse dispositivo e trouxe esse julgado do STF? Porque há pouco tempo atrás o STF tinha entendimento pacificado, no sentido de que, havendo a confirmação da sentença condenatória em sede de apelação, seria possível execução provisória da pena. Recentemente, o STF mudou esse entendimento e agora, segundo ele, a execução provisória da pena, sem que haja o trânsito em julgado, violaria o princípio da presunção de inocência. Ou seja, só é possível a execução provisória da pena com o trânsito em julgado, tá? Então, esse é um entendimento bem recente do STF e que possivelmente irá ser explorado em prova. Então, anteriormente, o STF tinha entendimento que seria possível a execução provisória da pena e agora o STF entende que tem que haver aqui o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que haja o cumprimento da pena, tá? Esse dispositivo esse entendimento é bastante importante. Prosseguindo, prisão civil por dívida é outro assunto muito importante, porque existe julgado também no STF e isso ainda é muito explorado em prova. Olha só, segundo o inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. E nós temos a súmula vinculante número 25, que é de suma importância, que diz que é ilícita. Veja, ela não é inconstitucional, ela é ilícita, tá? A prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Pessoal, por que é importante, tá? Porque muitas vezes bancas de concurso, eles colocam que é inconstitucional a prisão civil do depositário infiel. Ela não é inconstitucional, ela é ilícita, tá? Que é bem diferente. Isso porque a nossa Constituição, ela permite a prisão civil do depositário infiel. Todavia, para que seja implementada esse dispositivo, a necessidade de uma lei infraconstitucional. E nós tínhamos essa lei infraconstitucional regulamentando a prisão civil do depositário infiel. Ocorre que nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que veda a prisão civil do depositário infiel. E o STF tem entendimento consolidado no sentido de que os tratados de direitos humanos incorporados no ordenamento jurídico, sem que seja pelo quórum qualificado de emenda constitucional, ele tem status de supralegalidade. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos o pacto, que fica entre a Constituição e a lei infraconstitucional, e nós temos a lei infraconstitucional, que trata da prisão civil do depositário infiel. Então, o STF decidiu que, como a lei infraconstitucional ela viola o Tratado de Direitos Humanos, ela tem a sua eficácia suspensa. Então, hoje, a prisão civil do depositário infiel não é inconstitucional, mas ela é ilícita por afrontar um tratado de direitos humanos, né? E que tem status de supralegalidade, ok? Então, lembrem que a prisão civil do depositário infiel é ilícita e não inconstitucional, tá? Isso precisa ficar bem claro, ok? Prosseguindo, então,
Aqui eu trouxe alguns remédios constitucionais apenas para fixação. Então, nós tratamos primeiramente do habeas corpus, né? Que tem previsão aqui no inciso 68. Inciso 68. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Tá, pessoal? Então, o habeas corpus ele vai estar sempre associado à sua liberdade de locomoção. Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, será possível aqui o habeas corpus. O que é mais importante aqui a gente falar do habeas corpus? Que o habeas corpus ele tem uma titularidade chamada universal. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Qualquer pessoa. Tá? Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja um incapaz, seja, enfim, seja o Ministério Público, o juiz de ofício, então ela tem uma titularidade universal. Aqui é quem está impetrando, é o impetrante. O paciente é aquela pessoa que está sofrendo violação na sua liberdade de locomoção. O paciente, sim, é somente a pessoa física que está sofrendo a violação na sua liberdade de locomoção, tá? Então, lembrando que a titularidade para impetração é uma titularidade universal e o habeas corpus é uma ação gratuita, tá? Assim como o habeas data. Tanto o habeas data como o habeas corpus, eles têm uma titularidade universal. Desculpa, tanto o habeas corpus como o habeas data, eles são gratuitos. Apenas o habeas corpus, ela tem titularidade universal, ok? Prosseguindo aqui com relação ao mandado de segurança, o que é importante vocês saberem que o mandado de segurança, ele serve aqui para proteger o direito líquido e certo, tá? Que não for amparado por habeas corpus ou habeas data, por isso que a gente diz que ele é uma ação aqui subsidiária, tá? Se cair na prova de vocês que ele tem um caráter subsidiário, está correto. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então, o que vocês precisam saber do mandado de segurança é que ele vai proteger o direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele direito que pode ser comprovado documentalmente no momento da impetração do mandado de segurança, porque o mandado de segurança não admite dilação probatória, não tem aquele momento de produção de provas. Por isso que no momento da impetração, você precisa demonstrar esse direito líquido e certo, tá? E lembrando que ele é uma ação subsidiária, ou seja, somente será possível se não for o caso de habeas corpus ou habeas data. Prosseguindo com relação ao mandado de segurança coletivo, o que vocês precisam saber é que no mandado de segurança coletivo, quem é legitimado é partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e o que é importante aqui no finalzinho, ó, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Pessoal, essa regra aqui de constituição e funcionamento há pelo menos 1 ano é apenas para a associação. Muitas vezes as provas elas dizem que a entidade de classe ela precisa estar em funcionamento há 1 ano, não. É apenas a associação, ok? Prosseguindo então, com relação ao mandado de injunção, que vocês precisam saber que o mandado de injunção ele será cabível sempre que houver uma omissão legislativa e por conta dessa omissão legislativa, ou seja, o legislador ele se mantém inerte, ele não faz uma lei, você torna inviável aqui o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, o exercício das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então, lembrem sempre, mandado de injunção, ele vai estar associado a uma omissão legislativa, ou seja, o legislador ele se mantém inerte, ele não faz uma lei que ele deveria fazer, ok? Agora, com relação ao habeas data, que é outro remédio constitucional, o habeas data ele vai servir sempre para o acesso a informações da pessoa do impetrante que constem lá em órgãos públicos ou que tenham caráter público ou para retificação desses dados ou para a inclusão de dados, tá? Então, o habeas data, vocês têm que associar aqui acesso
a informação à pessoa do impetrante. Somente se eu tenho uma informação num registro de órgão público que é minha informação e eu preciso ter acesso, eu não consigo ter acesso, eu preciso de uma negativa desse órgão público, aí sim eu posso impetrar o habeas data. O STF tem um entendimento importante, consolidado, no sentido de que o acesso a conhecimento de um processo administrativo não é cabível o habeas data, mas sim o mandado de segurança. Então, o habeas data, ele diz respeito ao acesso à informação da pessoa do próprio impetrante, ok? Prosseguindo ainda com relação a mais um remédio constitucional, e agora nós estamos falando da ação popular. A ação popular, o que é mais importante vocês saberem, é que ela só pode ser manejada pelo cidadão. Banca de concurso adora falar que a ação popular ela pode ser manejada por qualquer pessoa, por qualquer brasileiro. Não é qualquer brasileiro, é apenas o cidadão, ou seja, aquela pessoa que está no pleno exercício dos seus direitos políticos. Então, o que diz o inciso 73? Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar a ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência, tá? Mas o que é mais importante é vocês saberem que apenas o cidadão é legitimado ativo para propor a ação popular, ok? Prosseguindo, então, nós temos aqui, pessoal, que a gratuidade do registro são reconhecidamente, são gratuitas para os reconhecidamente pobres, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O que é importante vocês saberem aqui? Vocês precisam saber, primeiro, o texto que diz a redação desse dispositivo, mas saberem também que existe uma lei infraconstitucional que amplia esse direito a todas as pessoas. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito e a primeira certidão respectiva de cada um deles. Isso já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade por parte dos cartórios e o STF entendeu que é perfeitamente constitucional uma lei infraconstitucional que amplia esses direitos a todas as pessoas, tá? Estou falando isso porque isso já foi objeto de prova, tá? Então, para vocês terem conhecimento. Continuando aqui, eu trouxe esse parágrafo 3º, que ele vai dizer assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, pessoal, aqueles tratados de direitos humanos que forem incorporados no Brasil com aprovação nas 2 casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles terão natureza de emendas constitucionais, ou seja, eles estarão ali no topo do ordenamento jurídico, tá? Lembrando que os tratados de direitos humanos que forem incorporados no ordenamento jurídico sem esse quórum qualificado, eles terão status de supralegalidade. E os tratados internacionais que não tiverem por objeto direitos humanos, eles serão status de leis infraconstitucionais. Tá? Então, nós podemos ter tratados internacionais com status de lei infraconstitucional, com status de supralegalidade, com status de emendas constitucionais, ok? Prosseguindo agora, falando um pouco da nacionalidade. Lembrando que, segundo a Constituição, nós temos aqui 2 critérios, o critério do solo e o critério do sangue. O Brasil, ele adota inicialmente a regra critério do solo, mas ele também adota o critério do sangue. Então, para a Constituição Federal, são considerados brasileiros natos aqueles que nascerem aqui no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que qualquer deles não esteja a serviço da República de seu país, tá? Então, nasceu aqui no Brasil e será considerado brasileiro nato, a não ser que algum deles esteja a serviço do seu país.
ainda será considerado brasileiro nato aquele que nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a terceira opção é aquele que nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São essas três opções e é basicamente isso que vocês precisam saber para fazer uma questão, tá? Continuando, olha só, a perda da nacionalidade. Haverá aqui a perda da nacionalidade, o que é mais importante vocês saberem, aquele que adquirir outra nacionalidade, salvo caso haja o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, por exemplo, descendente de italiano, em que a Itália reconhece a sua descendência e reconhece ele como um nacional da Itália, nesse caso ele não perde a nacionalidade brasileira. Agora, se você, por livre e espontânea vontade, adota outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira, como acontece em algumas situações de alguns brasileiros que vão para os Estados Unidos, adotam a nacionalidade americana e, consequentemente, eles vão perder a nacionalidade brasileira. Também não vai perder a nacionalidade brasileira caso o brasileiro que esteja no estrangeiro, o estrangeiro exija para que ele permaneça no seu território que ele adote a sua nacionalidade ou para que ele venha exercer direitos civis. Nesse caso também, ele adquire outra nacionalidade sem que ele perca a nacionalidade brasileira, ok? Prosseguindo aqui com relação aos direitos políticos, pessoal, o artigo 14, ele vai dizer aqui que a soberania popular, ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor para todos e nos termos da lei mediante o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. O que eu queria que vocês soubessem aqui? Que o plebiscito é uma consulta feita à população anteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo. O referendo é uma consulta popular feita à população posteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo. E a iniciativa popular é um projeto de lei que é apresentado à Câmara dos Deputados com subscrição, ou seja, com assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional e que seja distribuído em pelo menos 5 estados e que cada estado tenha pelo menos 0,3% em cada um deles, tá? Essa é a iniciativa popular. Lembrando que a previsão da Constituição da iniciativa popular no âmbito municipal é de 5% do eleitorado nacional, ok? Prosseguindo aqui, um tema que eu acho importante é a ação de impugnação do mandado eletivo. Olha só, que diz o parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. O prazo aqui é de 15 dias, pessoal, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O que é mais importante aqui é o parágrafo 11. Olha só. A ação de impugnação do mandato eletivo tramitará em segredo de justiça. Banca adora dizer que a ação de impugnação de mandato eletivo, ela vai tramitar aqui não em segredo de justiça ante um princípio da publicidade, não. Ela tramitará aqui em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé, ok? Prosseguindo então, perda e suspensão dos direitos políticos. Eu trouxe esse dispositivo porque a doutrina, ela aponta uma diferenciação entre situações de suspensão e de perda dos direitos políticos. Vamos ler o artigo 15, olha só. É vedada a cassação. A cassação é vedada em qualquer hipótese, tá? De direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Nesse caso aqui, pessoal, vai haver a perda dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta. Nesse caso, vai haver a suspensão dos direitos políticos. 3. Condenação criminal transitada em julgado. Nesse caso, vai haver a suspensão dos direitos políticos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Nesse caso, vai haver a perda dos direitos políticos.
E improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, nesse caso vai haver a suspensão. Então é importante vocês saberem quando vai haver a perda e quando vai haver a suspensão, ok? Prosseguindo aqui, o princípio da anterioridade eleitoral é outro dispositivo importante, porque ele vai dizer que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Então, ela vai entrar em vigor aqui na data da publicação, mas ela não vai se aplicar à eleição que ocorra até 1 ano na data de sua vigência, tá? É outro dispositivo importante. Aqui, com relação à personalidade jurídica aqui dos partidos políticos, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 17. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica nos termos da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os partidos políticos eles vão adquirir personalidade jurídica nos termos da lei civil. E eles vão adquirir personalidade política com registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, ok? Só para terminar, pessoal, com relação ao Poder Legislativo. Olha só, nós temos o Poder Legislativo, ele vai ser exercido pelo Congresso Nacional, tá? Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que vocês precisam saber é que na Câmara dos Deputados, eles são representantes do povo e o Senado Federal, eles são representantes dos estados e Distrito Federal. A Câmara dos Deputados, eles são exercidos pelos deputados federais e eles são eleitos pelo voto aqui proporcional, pelo sistema proporcional. Os senadores, eles são representantes dos estados e Distrito Federal e pelo sistema aqui majoritário. O que é importante vocês saberem que o Senado Federal, o sistema majoritário, ele é o sistema majoritário simples, tá? Qual a diferença do sistema majoritário simples para o sistema majoritário absoluto? O sistema majoritário simples, ele é aplicável aos senadores e aos prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores, com menos de 200 mil eleitores, tá? Para esse é aplicado o sistema majoritário simples. O sistema majoritário simples é considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos votos, independentemente se é maioria absoluta ou maioria simples. Aquele que obteve a maioria dos votos é considerado eleito. O sistema majoritário absoluto, ele é aplicável para o presidente da República, para os governadores de estado e para os prefeitos com municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? No sistema majoritário absoluto, será considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos votos, maioria absoluta dos votos válidos, não considerados votos em branco ou nulos, tá? Se o candidato ele não obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, aí será necessária a realização de segundo turno. Essa é a diferença. Então, lembrando que os os senadores, eles serão eleitos pelo sistema majoritário simples. Pessoal, com relação ao Poder Legislativo, vou pedir para vocês terem uma atenção especial com relação às atribuições. Lembrando que no artigo 48 nós temos as atribuições do Congresso Nacional que precisa da sanção do presidente da República, ele vai ser editado mediante lei. No artigo 49 nós temos as atribuições exclusivas do Congresso Nacional através do decreto legislativo. Geralmente essas atribuições elas estão vinculadas a uma forma de controle dos atos do Poder Executivo. No artigo 51, nós temos as atribuições da Câmara dos Deputados, e aí nós temos duas competências importantes, eu vou pedir para vocês terem uma atenção, porque são poucas atribuições, tá? A Câmara dos Deputados, ela tem basicamente a função de aprovar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado, e também fazer aqui o controle das contas do presidente da República, fazer a apuração das contas do presidente da República quando ela não for aqui feita no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E também de nomear aqui
de eleger aqui 2 membros do Conselho da República, tá? E no artigo 52, nós temos as atribuições do Senado Federal. 2 tipos de atribuições que são importantes para o Senado Federal. Primeiro, ele fazer a aprovação de indicações de nomes feitas pelo presidente da República, como, por exemplo, ministro do STF, alguns magistrados, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República e também em algumas situações que digam respeito às situações financeiras. Então, controle da dívida externa, montante da dívida externa, garantias, essas situações também são de competência do Senado Federal, tá? Bom, aqui eu fiz um apanhado geral, não deu tempo de ver todo o conteúdo, foi apenas uma espécie de revisão, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição para vocês entrarem em contato. Desejo aqui uma ótima prova para vocês. A dica que eu dou é que comecem sempre fazendo as questões mais fáceis, mais tranquilas, mais objetivas, menos cansativas, e depois vocês deixam para depois aquelas questões maiores, ou enunciados grandes, ou que vocês têm um pouco mais de dificuldade, ok? Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos nessa reta final e boa sorte na prova. Até a próxima!